Bom, aplaxia de fala da infância e atraso motora. O que são? São aquilo que nós chamamos de transtorno motores da fala. O que isso significa? Embora para nós que estamos aqui falando sem parar e tagarelando, a fala pareça algo muito simples, não é. Falar é um ato muito complexo. Então, para entender o que é um transtorno motora, quero explicar para vocês de forma bem resumida sobre o processamento de fala. Então, vamos pensar em uma criança que precisa falar. O que ela precisa ter bem desenvolvida para conseguir produzir essa fala? Primeiro, a linguagem. A linguagem envolve compreensão, ou seja, ela precisa compreender o sentido das coisas, né? Os nomes das coisas, a função das coisas. Ela precisa entender o que está acontecendo ao redor e também ter motivação para se comunicar. Tem intenção comunicativa de chamar a atenção do outro, de querer dizer algo para o outro. Então, esse é o primeiro ponto. A criança que tem a plexila de fala da infância ou atraso motora de fala, ela entende bem, ela sabe o que ela quer dizer, ela tem intenção de se comunicar, mas na hora de produzir essa fala, é que ela falha. Para falar, além de entender muito bem e de ter intenção de comunicativa, a criança precisa ouvir e mais do que ouvir, ela precisa processar esses sons. Esse processamento dos sons é o que faz a criança aprender as características dos diferentes sons da fala. Então, mais do que apenas explicar, ela vai começar a perceber a duração desse som, se é um som mais longo, se é um som mais curto, as características sonoras dele, se é um som mais grave, se é um som mais agudo. E aí, pensando em palavras, ela precisa identificar dentro de cada palavra quais sons estão presentes, em que posição estão esses sons. Então, na verdade, esse processamento lá no cérebro é super complexo para que ela tenha na memória dela essas características dos sons da fala antes de produzir. A partir do momento que ela tem todo esse repertório lá no cérebro, ela vai precisar planejar. Planejar como ela vai produzir o som que ela quer produzir, em que sequência. Então, existe uma etapa de programação lá no cérebro para planejar esses sons e identificar exatamente quais são os movimentos de boca e de língua que eu preciso fazer para poder produzir essas palavras e falar o que eu quero. Depois dessa etapa de planejamento, eu preciso integrar essas informações, ou seja, eu preciso lá no meu cérebro pegar essas informações adutivas, as características desse som da fala e juntar com as características dos movimentos que eu preciso fazer para poder produzir esse som. Aí sim eu chego nessa etapa de execução da fala. Então, eu compreendo bem, eu tenho intenção de comunicar, eu escuto bem, eu processo esses sons para ter uma memória auditiva, as características desse som que eu preciso produzir, eu planejo lá no cérebro os movimentos que eu preciso fazer aqui na boca para poder produzir esses sons e depois que eu processei os sons e planejei esses movimentos, eu preciso integrar essas informações, integrar as informações auditivas com as informações motoras, seja informação de movimento, para então executar a minha fala.